Nós estamos aqui, Senhor. Que o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai, para que pudéssemos, ó Deus, receber deste alimento maravilhoso, este alimento, ó Pai, que tem dado para nós uma segurança tremenda, Pai, de saber onde nós estamos firmados, ó Pai, de saber em que nós estamos firmados, e firmados nesta santa palavra, maravilhosa, bendita, esta palavra, Senhor, que tem transformado vidas, que tem curado, que tem libertado, ó Pai. Eu te agradeço por isso, por este povo, Pai, por esta igreja. Te agradeço por este pastor, ó Deus, que tem trago esta palavra tão sabiamente para nós, mas é através da unção do Teu Espírito, ó Deus, que Ele tem feito isso. Eu te peço, ó Pai, continue ungindo o nosso pastor, Senhor. Continue abençoando a sua vida, a sua casa, seus filhos, o lar de cada um aqui. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, do Teu amor em nossos corações. Aleluia. Sim, Jesus. Somente creio. Sobre a celebração, sobre como que o cristianismo tem se adentrado à idolatria. Nós vamos hoje ver, pega meu caderno em cima deles. Nós vamos ver hoje algumas situações, algumas superstições, alguns personagens, algumas figuras, que às vezes parece tão singelo, parece tão inofensivo, mas que por detrás de cada um esconde um demônio, esconde um espírito. E nós vamos aqui, bem devagar, tentar expor o máximo dentro da continuidade de quinta-feira. Os irmãos lembram onde foi que eu parei na quinta-feira? Os irmãos lembram das últimas frases que eu falei na quinta-feira sobre esse assunto? Sobre a comida? Sobre a ceia.
sobre o manjar. Celebração. Muito bem. Lucas capítulo 2, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe cada família, cada irmão, cada irmã. Hoje é o penúltimo culto de 2018. Domingo que vem será o último culto. Na segunda para terça nós teremos a passagem de ano. A passagem de ano, como sempre nós fazemos, terminando com o Senhor e começando com o Senhor. Quem não tem esse tipo de atitude, quem não tem esse tipo de desejo, fica difícil de confraternizar. Mas é assim que os cristãos fazem, amém? Termina com o Senhor e começa com o Senhor. Amém. Né? Claro que ninguém vai tentar virar uma nova página. Claro que ninguém vai andar meio que supersticioso, levantar com o pé direito no dia seguinte, usar uma camisa branca, tudo branco, né? Ninguém aqui está atrás de superstição. Nós estamos atrás da bênção do Senhor Jesus Cristo. Aumenta só um pouquinho ali para mim, a mesa ali para mim, por favor. O volume do microfone. Lucas 2, versículo 1, menos um pouco. Aleluia. Mais, menos um pouco. Aí tá bom. Mais um pouco, baixa um pouco. Só baixinho. Muito bem, irmãos. Lucas 2, tá bom. Só afastar o microfone. Tá bom. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Presta bem atenção. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, governador da Síria. Ou seja, César, ele copiou da Síria. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Tá bom? E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus, grande é o Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, a nossa luz e também a nossa fortaleza. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sabemos, ó Pai, a quem nós estamos adorando nessa noite. Ó Deus, nós não estamos adorando um Deus que é colocado num canto, um Deus imaginário, fictício, histórico. Nós estamos adorando um Deus vivo, um Deus presente, um Deus real, que tem dado a nós a oportunidade de crer na Sua palavra e na Sua promessa. Senhor, perdoa nossos erros, que são muitos. Perdoa nossos pecados, que são tantos. Perdoa, Senhor Deus, as nossas iniquidades, que são muitas. Senhor, tem compaixão de nós. Abençoa cada irmão e irmã. Que a graça do Senhor esteja no coração de cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, só mais um pouquinho baixo.
baixo, vai ficar bom. Muito bem, Deus. Amém. Glória a Deus. Eu sei que nós estamos direcionando essa mensagem a um grupo de pessoas que já são maduras, já são pessoas que já alcançou assim um certo amadurecimento na palavra. Mas mesmo assim, existem ainda muitas pessoas que podem até fazer parte da árvore, mas que seus frutos ainda não amadureceram. Faz parte da árvore, mas não estão maduros. Isso quer dizer que existem assuntos que ainda tem pessoas que têm problemas com ele. Uma pessoa madura, conhecedora da mensagem, não se embaraça com ela, não vive embaraçado. Quando há embaraços, há questionamentos, há pontos em questão. Agora, quando existe uma fé saudável, uma fé firme, uma fé ponderada, de um crente, de uma cristã, então as perguntas cessam, as dúvidas acabam, a incredulidade vai embora. Mas existem pessoas que carecem de esclarecimentos concernente a certas coisas, porque existem algumas coisas que ainda continuam sendo aquela nódoa, aquele chiclete, né? Aquela coisinha que ainda se extrai do mundo, da religião, do sistema, da denominação. E às vezes isso fica com a pessoa muitos e muitos anos. E a pessoa vive uma vida religiosa pensando que não carece de libertação. Pois tudo nessa terra, para estar presente a Deus, precisa de libertação. Mas antes de nós começarmos aqui, tem um pedido de oração, o irmão Aguinaldo, orar pelo irmão Aguinaldo, que fez aniversário hoje, e orar pela irmã Jussara e cantar parabéns. É como se fosse uma exigência, cantar parabéns. Quem foi que escreveu? Tinha que ser a Sara. Tinha que ser a Sara. A Sara é filha, pede. Não tem jeito não. Vamos escapar não. Ela não dá volta não. Tem alguns irmãos que dão volta e a Sara vai direto. Mas é isso aí. Não esquece de cantar parabéns. Então tá bom. Oração para Wellington. É isso? Sim. Wellington Alves da Silva está na UTI do Hospital São Francisco, no bairro Concórdia, Belo Horizonte. Faltou oxigênio no cérebro por cerca de 30 minutos e encontra inconsciente desde ontem. Quantos anos tem esse rapaz? Mais ou menos. 45. Faltando oxigênio. Deus abençoe. Nós vamos orar no final. Muito bem. Como nós falamos na quinta-feira, esse espírito natalino, tem caído, mas caído profundamente. Esse espírito natalino não é igual antigamente, quando as pessoas entravam na festa, o espírito de festa, espírito de confraternização. As pessoas, quando chegavam nessa época, batiam à vontade, um desejo de fazer visita, visitar parentes, visitar avós, tios, tias, primos. Mas esse espírito natalino tem perdido sua força, como eu falei na quinta-feira, desde o início do século XXI, 2001 para cá. Isso por causa do avanço da tecnologia,
Isso por causa do avanço do sistema globalizado de informação, trocando informação, troca de informação. As pessoas com o sistema globalizado passaram a ser mais informadas, eles buscaram mais no sistema de Google, buscando informação, buscando isso, buscando aquilo outro, e a informação foi tirando alguns resquícios, algumas dificuldades que antes não entendiam. E o sistema de busca, o sistema de interatividade, de comunicação, de conhecimento tem dado às pessoas, mesmo às pessoas mais leigas, a oportunidade de saber e conhecer algumas coisas. Isso é, ter acesso, acessibilidade. Mas esta festa, nesse período de Natal, esta festa natalina, nós primeiro temos que entender o que significa a palavra Natal. A palavra Natal significa nascimento. Natal significa nascimento. Às vezes muitas pessoas não entendem, mas Natal significa nascimento. Outro dia uma pessoa estava falando assim, e assim você, moça, está fazendo pré-natal? Pré-nascimento. Pré-natal, neonatal. Então as pessoas às vezes não entendem o que significa o que é Natal, mas Natal significa nascimento. Natal significa o dia em que a pessoa nasceu, e muitas vezes Natal significa o local onde nasceu. Qual é a sua cidade natal? Isso quer dizer, qual é a sua cidade que você nasceu? Então, existem muitos sinônimos, muitos adjetivos, muitas colocações para uma palavra, uma expressão extraída da mesma. Então, Natal significa nascimento. Se você observar, só existe uma palavra na Bíblia com essa expressão, natalício. Natalício, só existe essa expressão na Bíblia. Foi falada sobre a festa de Herodes. Herodes fez aniversário e ele fez uma grande festa. E você vai encontrar isso, se não me engano, no livro de Lucas. E no dia natalício de Herodes, natalício quer dizer no dia do seu aniversário, o dia em que ele nasceu. Então nós temos que entender esses focos, essas pequenas entradas, para vocês entender depois o prato principal. Então, o Natal. Para começar, Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Jesus nunca nasceu nesse mês de dezembro. O nosso calendário é um calendário gregoriano, é um calendário romano. Foi Gregório que impôs o nosso calendário lunar, enquanto que o calendário judeu é solar. O calendário solar é mais lento, enquanto que o calendário lunar é mais rápido. No sentido de calendário, por exemplo, se vocês observarem, existem 3 continentes no mundo que têm calendários diferentes. A maioria deles é romano, claro. Nós, por exemplo, usamos o calendário romano, os 12 meses. A China, os países da Ásia usam o calendário da Ásia, chinês. A China, por exemplo, não tem nada a ver com o nosso, principalmente Ano Novo, essas coisas assim. E depois vem o calendário hebreu, o calendário judaico, que é talvez o mais certo de todos os calendários. Muito embora a cada 19 anos, existe uma mudança no calendário judeu. Então observe bem que o ano nosso, por exemplo, é de 365 dias. Isto é o ano que compõe o nosso ciclo, que é o tempo em que a Terra dá a volta ao Sol.
365 dias. No calendário. Então, o calendário judeu, por exemplo, não tem o ano de 365 dias. É 354 ou 355. É 354 ou 355 dias. Então é diferente totalmente do nosso. Pelo calendário nosso e pelo calendário judeu, nós estamos atrasados 17 anos. Eles estão em 2035, enquanto que nós estamos em 2018. Então tudo isso é observado. Mas Jesus, por exemplo, nunca nasceu no dia 25 de dezembro, tanto como Pedro morreu em Roma. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o que acontece? Quando o anjo visitou Maria, o anjo visitou Maria no calendário conforme Moisés tinha dado lá no Lei. E o anjo visitou Maria no 6º mês, que no nosso calendário é setembro. Final de agosto, início de setembro. Jesus nasceu no mês de Abib, que é o início da primavera. É onde os cordeiros nascem. É a época que os cordeiros nasceram. É junho, pastor. Hã? Sexto mês é junho. Para o nosso calendário. Vocês estão entendendo? Tem que entender, vocês têm que compreender o que está sendo falado aqui em cima. Senão vocês vão embora. No 6º mês você está lendo o que está escrito na Bíblia. Nós temos o português traduzido, mas na Bíblia é hebreu, é grego, é hebreu, latim. Primeiro tinha o hebreu, do hebreu veio Lutero, o latim. Do latim veio o português, João Ferreira traduzindo para nós. Quem está entendendo, irmão? Então, o 6º mês para os judeus é setembro para nós. É setembro para nós. O irmão Branham disse que Jesus nasceu entre final de abril e início de maio. É no auge da primavera onde os cordeiros nascem. Por que que dezembro é uma data farsante da Igreja de Roma, da Igreja Católica? Por quê? Por que a Igreja Católica introduziu o dia 25 de dezembro para o nascimento de Jesus Cristo, celebrando então essa data que mais na frente, séculos depois, foi chamada de Natal, e que depois, mais na frente, esse Natal ganhou mais força na figurinha do Papai Noel. Então observe bem que Constantino, diz o irmão Branham, Constantino jamais conseguiria fazer com que os cristãos naquela época pudessem engolir a doutrina de Roma. E Constantino tinha que ser muito esperto para poder fazer com que os cristãos passassem batido nisso aí. Por exemplo, na mensagem Senhores, queríamos ver a Jesus, ele fala, por exemplo, que Natal não é dia de celebração, Natal é dia de adoração. Natal não é dia de celebração, Natal é dia de adoração. É através da adoração que nós comemoramos. A queda do mundo, parágrafo 27. Observe. Vocês observam que eles começaram então a fazer muitas coisas. E isso foi introduzido em meio ao cristianismo. Então quero que os irmãos observem que tudo
tudo que sai do Natal em termos de comemoração, em termos de celebração, em termos de figura, em termos de personagem, é tudo substituído com aquilo que era antigamente, antes, em Roma. Então, cada coisinha da festa que era festejada, celebrada para Baal, para Mitra, para o Deus Sol, tudo que era festejado ao Deus Sol, Baal, Mitra, o diabo, tudo foi substituído sorrateiramente, mudado, transfigurado, personagens viraram outros personagens, figuras tornaram-se outras figuras, tudo foi mudado. Mas a intenção por detrás do Espírito é o mesmo, não muda nada. Estão entendendo, irmãos? Não muda nada. Então observe que Jesus nunca nasceu em dia 25 de dezembro, porque nesse período os cordeiros não nascem. Mas pastor, Jesus era um homem. Sim, ele era um homem, mas veio com a natureza de cordeiro. E nesse tempo as montanhas são geladas. Lá na Palestina não é igual aqui, que temos 4 estações no ano. Lá só tem 2, ou é verão ou é inverno. Lá só tem 2, ou é verão ou é inverno. No deserto de dia é 50 graus, de noite cai para 0. Então não existe essas 4 estações como no ocidente, na região tropicana. Então observe que 24 de dezembro era tempo de muito inverno, e pastores nenhum que cuida de rebanho, que cuida de cordeiro e dos nascimentos, nenhum faz e nenhum cuida e nenhum sai do seu redil nessa época de frio, porque assim morreriam as ovelhas na neve. Quem está entendendo, irmãos? Então o que acontece? Os cordeiros nascem na primavera, início e fim de primavera. Então, mas como que essa data foi introduzida no seio do cristianismo? Como que essa data foi introduzida ali dentro? Você observa bem que o irmão Branham, ele disse que Constantino, ele tinha que dar uma cara nova a todos os deuses antigos de Roma. Constantino não queria se livrar do paganismo. Constantino não queria se livrar dos seus deuses antigos. Constantino não queria. Constantino apenas queria se reinventar dentro do cristianismo. Ele queria estar no meio do cristianismo, mas não muito longe do paganismo. Foi por isso que no seio do cristianismo se introduziu o paganismo. Não havia no início do cristianismo nenhuma idolatria, mas de repente o cristianismo estava envolvido com a idolatria. Assim como Israel estava envolvido só com Deus, pelo casamento de Acabe com Jezabel, Israel começou a se envolver com os pagãos. Quem está entendendo, irmãos? Então, Israel estava longe dos ídolos, longe dos deuses, mas só foi Acabe casar com Jezabel que os altares do Senhor foram derrubados, os templos foram saqueados, os sacerdotes foram retidos, e então Jezabel colocou os seus sacerdotes, colocou os seus altares e colocou os seus ídolos para que o povo de Israel começassem a adorar. Vocês estão entendendo, irmãos? Então observe bem que dentro do cristianismo foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Então, como Roma sempre celebrava o nascimento do Deus Sol, 4 dias no ano, do dia 21 ao dia 25, porque o circo romano, quando se fala de circo romano, está falando de relógio. Nós temos o circo também
nosso relógio, quando o circo romano, nesse dia, ficava maior um pouco. Quem já falou assim, nossa Deus, hoje o dia está grande? Quem já falou assim? Quem já pensou assim? Mas não é que o dia está grande. O dia não está grande, ele não aumentou e nem diminuiu, ele é a mesma coisa o tempo todo. Mas nesse tempo, quando eles olhavam para esse tempo, eles observavam algo no tempo e via que esse tempo ficava mais longo um pouco. Foi nesse dia pelas quais eles aplicaram para festejar o Deus Sol deles, que era Baal, era Deus Sol no céu, Baal na terra. Então, no céu, em outras palavras, o Deus deles é o Sol. Na terra, o Deus deles é Baal. Mas na verdade é o grande Mitra, o diabo. Então, observe que o cristianismo, no princípio, começou a lutar muito contra essa idolatria, mas perdeu ao longo dos séculos. Perdeu ao longo dos séculos. Então, vale os irmãos entender que a Igreja Católica, ela coloca muitos símbolos e figuras para poder representar a deidade de Deus em festas comemorativas. Você pode observar que a Igreja Católica ela é responsável de colocar figuras, de colocar símbolos para representar a divindade, comemoração e outras coisas, por exemplo. Para poder representar o Natal, eles colocaram quem? Quem eles colocaram? Papai Noel. Para representar o Natal, eles colocaram o Papai Noel, o bom velhinho, que é mais falado nessa época que Jesus, diz o irmão Branco, para representar o Natal. Assim como a Igreja Católica pegou um coelho para representar a Páscoa. Vocês estão entendendo? Pegou um coelho para representar a Páscoa. E a Igreja Católica, além de pegar esses personagens, esses símbolos e outras coisas mais, é carregada de superstições, de muitas superstições. Por exemplo, a árvore de Natal não pode ser colocada no meio da casa, tem que ser no canto da casa, para atrair boas atmosferas. A árvore de Natal tem que ter bolas vermelhas, não cores misturadas, para atrair boa sorte. Os presentes têm que estar debaixo da árvore e não fora da árvore, para trazer saúde. Mas por que essas superstições existem? Por quê? Porque é uma forma de substituir como fazia isso na antiga Roma, no tempo de Natal, no tempo de Baal, no tempo do Deus Sol. Porque quando chegava dezembro, quando chegava a época de adoração de Deus Sol em toda Roma, regiões, províncias, reinos, era tomado de festa de todos os tipos. Lá no sul era uma maneira, lá no norte era outra maneira. Na Roma inteira era tomada de festas. E dentre as muitas festas estava a colocação, ou seja, o tirar de uma árvore do bosque, colocar em um determinado lugar e então colocar nessa árvore presentes, porque eles criam que naquele tempo os demônios vinham para receber as ofertas. Depois disso, as criancinhas, principalmente as meninas que eram mortas, tirada a cabeça para de fora, era pendurada em cada ponta da árvore para a oferenda do diabo, para eles afastar eles da colheita durante o ano todo. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí
no seio do cristianismo, mudaram. Então, debaixo da árvore coloca presentes, um sapatinho, uma sandalinha, um relógio. Aí colocaram num canto da casa e colocaram as bolinhas vermelhas, porque as bolinhas vermelhas substituem as cabeças ensanguentadas pingando de sangue naquela época em que os pagãos faziam. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, fora disso, as muitas superstições. Por exemplo, árvore, meias na janela, guirlanda na porta. Você sabe como é que eles faziam lá na antiga Roma? Guirlanda é aquele enfeite que coloca na porta de cada casa. Isso tem mais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esta festa natalina é demais. A guirlanda é colocada na porta. Lá na antiga Roma, na época de adoração a Deus Baal, a Mitra, ao Deus Sol, essas guirlandas eram colocadas na porta para espantar os demônios. Isso, com aquela coroa. Hoje, na porta de cada casa, coloca para atrair sorte. Só mudou a maquiagem. Só a maquiagem mudaram. Estão entendendo, irmãos? Então você observa bem que o irmão Brana, ele diz aqui nessa mensagem, eu quero tomar aqui para os irmãos, na mensagem A Era de Pérgamo. Quero que vocês prestem atenção no que o irmão Brana, ele vai falar para nós, que eu estava imaginando assim, gente, meu Deus do céu, como que as pessoas hoje em dia não se importam com nada disso. E às vezes até mesmo nós mesmos não nos importamos com essas coisas. Às vezes nós nos importamos. O irmão Brana disse na mensagem Porque a Pequena Belém, o irmão Brana disse que Constantino, ele teve que mudar tudo em nome da religião. Em nome da religião. Qualquer padre que estudou 11 anos para colocar uma batina, qualquer padre sabe da história podre que existe dentro da Igreja Católica. Qualquer padre. Eu já vi padre falar que a hóstia não tem nada a ver com o corpo de Cristo. Eu já vi padre falar que Jesus jamais nasceu no 25 de dezembro. Depoimentos. Eles dizem: nós sabemos disso, nós conhecemos a história profunda, nós sabemos o que aconteceu, sabemos o que aconteceu com Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma mulher que era uma ameaça para nós, era uma ameaça para Roma, era uma ameaça para o bispo de Roma, o bispo cabeça, os pontífices. Mataram ela porque pensavam que ela era bruxa, porque ela tinha visões, tinha sonhos. Mataram ela na fogueira pensando que ela era bruxa. E no entanto ela era uma cristã. Depois, lá na frente, tiraram ela daquele inferno e colocou ela como uma santa no céu. Santa Joana d'Arc. Então eles conhecem a história profunda. Eles conhecem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Na mensagem Cristianismo contra a Idolatria 110, do dia 21 até o dia 25, é quando tinha o aniversário do Deus Sol. Durante 5 dias nesse tempo, celebrava o circo romano, ou seja, celebrava o aniversário do Deus Sol naquele tempo. E agora podem ver o que tem? Eles disseram: em vez de ser o Deus Sol, mudemos para que seja Filho de Deus. E a coisa completa toda é pagã desde o princípio. E as pessoas nas ruas com seus sapatos de saltos altos, caminhando de maneira vulgar,
entrando e saindo das lojas. Outro dia, minha esposa estava me dizendo que ouviu alguém dizer: eu não sei o que vou comprar para o meu papai nesse Natal. Eu acho que eu vou dar para ele 1 litro de uísque. E o outro disse: eu vou dar um vinho, um champanhe. E o outro disse: eu vou dar ele um jogo de baralho. Assim celebra o Natal. É pagão e adoração ao diabo. Nesse caso, a celebração se torna uma adoração sem saber. É por isso que eu disse, nessa matéria aqui, onde eu sou o responsável dos ministros, sou responsável no grupo de pastores, eu disse: nenhum pastor se manifestou, nenhum. Eu disse isso aqui no final da matéria. Eu disse isso aqui. Deixa eu mostrar aqui, para os irmãos entenderem. O diabo com seus demônios tem trocado a expressão de... Veja, a expressão. Observe que o diabo trocou todas as expressões. Vejam bem, ele trocou tudo, porque senão o cristianismo não ia aguentar. Não iria. Mas eu quero mostrar aqui para vocês, ministros, outra observação. Não importa o quanto nós dissemos que há um centro para tudo, e boas intenções, e apoiarmos no que o profeta também fazia. Porque hoje é o seguinte, hoje existe o tal do politicamente correto. Não, tem que ter centro. Tem que ter o centro. O irmão Branco tinha centro. Peraí, o irmão Branco tinha centro para tudo? Tinha centro para tudo. Mas o irmão Branco também falava o que era certo e o que era errado. Os irmãos entenderam, irmãos? Agora, o centro está onde? Está entre o certo e o errado? O centro está entre o certo e o errado? Onde está o centro? Presta atenção que isso aqui vai chocar um pouco. Eu vou dizer aqui agora. Não importa o quanto nós dissemos que é um centro para tudo e boas intenções, e apoiarmos no que o profeta também fazia. Pois nos Estados Unidos, essa data é a mais comemorada na América. De qualquer forma, se o mundo pagão lá fora estão fazendo algo e semelhantemente também fazemos, digo que por um breve momento parecemos pagãos nessa data e no dia seguinte parece voltar tudo normal. Não venha me dizer que cristãos nessa data do dia 24 para dia 25 de dezembro, na noite de comemoração a Mitra, Baal, não se reúne crentes com familiares, trocando presentes, desejando boas festas e comendo e bebendo, se confraternizando e em tudo de boa mente, em nome da boa mente, sã e revelada. Ou seja, eu sei que é verdade, eu sei que é mentira, tudo isso, mas nós fazemos mesmo assim. Irmãos, deixa eu dizer o que o irmão vai dizendo. Veja, ele diz: nós nunca celebramos o Natal, nós adoramos o Natal. Porque celebrar precisa de bebida, precisa de comida. Celebração precisa de comida, de bebida. Quando o pastor disse: irmãos, celebraremos a ceia amanhã, isso quer dizer que vai ter comida e bebida, vai ter pão e vai ter vinho. Celebração tem que ter comida. E se você na noite de a festa de Baal, a festa de nascimento de Baal ao Deus Sol, começava do dia 21 até o dia 24. O auge da festa de Baal, sabe que hora que era? Às 0 hora da meia-noite de 24 para 25. Que hora que é que todo mundo está reunido? E aí tem o peru, e aí tem o porco, e aí tem o frango, e aí tem o chester. Não importa se isso é celebração, mas a quem? A quem? Ah, mas eu tenho uma mente sã, eu sou revelado, eu sou crente. Então deixa para o último dia, deixa para outro dia. Deixa para outro dia, se você é crente, nem é revelado.
Porque se na meia-noite você vai fazer isso, é aqui, meu Deus, é aqui a celebração. Se o vizinho que é pagão está fazendo a mesma coisa. Estão entendendo? O diabo é tão sutil. Irmão, eu falei pro pastor, mas o diabo conseguiu pegar todo mundo. A armadilha dele foi tão lógica, foi tão bem tratada, a armadilha dele foi tão bem feita, tão bem articulada, que não tem como nem de crente sair fora um pouco. Não, mas eu tenho consciência, mas nós temos consciência que tudo isso é mentira, mas faz assim. Aí você tem consciência que isso é mentira, você tem consciência que isso é uma farsa do diabo. E à meia-noite você faz. O pagão que é espírito do seu lado faz a mesma coisa à meia-noite, e o pagão do lado esquerdo também da mesma coisa. E você do mesmo jeito, meia-noite também. O profeta disse: você quer celebrar o Natal? Deixa Jesus Cristo nascer em você, amém, irmão? Quer celebrar o Natal? Celebrar o Natal? Se é ceia, você quer ceiar? Deixe Jesus entrar, e eu que entrarei, cearei com ele, e ele comigo, amém? Estão entendendo, irmãos? Na mensagem A Queda do Mundo, aqui ó, se eu não me engano aqui, deixa eu ver aqui, Na Queda do Mundo, o irmão Brana diz no parágrafo, ele disse no parágrafo 27, ora, então eles começaram a trocar presentes, e era exatamente nessa hora, à meia-noite, tanto como comer e beber, trocavam seus presentes. Isso estava comemorando a Deus Baal, Deus Sol, demônio. Eles começaram a comprar presente de Natal meses atrás, e isto não é mais do que uma peculiaridade pagã. Não existe nada religioso nisso. Eles tentam dizer de presentes, e isto é simplesmente o oásis para a desculpa do diabo. Se você deseja dar alguma coisa, dê sua vida para Cristo. Parágrafo 27, amém, irmãos? Não dê para outro, dê isto para ele. Não dê isto para o outro, porque se você der alguma coisa para o outro nessa data, você está fazendo isso em menção de alguém. Mas dê seu coração para Cristo, você fará uma menção para Deus, amém, irmão? Não dê para o outro, dê para ele. Foi por causa disso que ele morreu, e este é o propósito de sua vinda, amém? Os irmãos, estão entendendo? Vê? Senhores, queríamos ver Jesus, parágrafo 2. Porém, quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Tiraram a santidade do Natal para fazer dele não um Natal, mas um dia de adoração. Mas não, tiraram para fazer uma celebração. Está vendo? As pessoas dizem: nós vamos celebrar o Natal em casa essa noite, viu? Estou lendo o parágrafo 2. Isso é errado, nenhum cristão deve fazer isso. Quer ler? Pega a mensagem em casa. Nós nunca deveríamos celebrar o Natal. O Natal é um dia de adoração, não uma celebração. Nós celebramos, olha, você sabe o que nós celebramos? Nós celebramos o aniversário de Lincoln, nós celebramos o aniversário de Washington, e se você estivesse no extremo sul, nós celebraríamos o aniversário de Lee, Jackson. Seus aniversários são uma celebração, porém, o aniversário de Cristo, eu creio que deveria ser um dia de consagração, adoração, ao invés, hoje à noite, das pessoas nas igrejas que estarem de joelhos, orar e agradecer a Deus pelo verdadeiro dom do Natal, amém, irmão? Os irmãos entenderam? Vê? A grande luz resplandecente. Vocês amam uns aos outros? Parágrafo 146. A grande luz resplandecente. Vocês amam uns aos outros?
A congregação diz amém. Virem e aperte a mão do outro. Agora, pode apertar, irmão. Digam, Deus te abençoe. Que Cristo seja com o irmão. Em vez de dizer para ele feliz dia de Natal. Aqui, ó, estou lendo aqui, ó. Em vez de dizer para ele feliz Natal. Não diga feliz Natal, diga para ele, pega na mão dele, Deus te abençoe, meu irmão. Que Cristo seja com o irmão enquanto você virá. Amém, irmãos? Em vez de você dizer feliz Natal, diga Deus te abençoe, irmão. O irmão Branham vira para ele e diz, Deus abençoe vocês. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Então observe que as pessoas não entendem muito a sutileza disso. Agora, é claro que numa igreja não se tem só adulto, numa igreja não se tem só gente velha, não tem gente madura, tem criancinhas também, tem criancinhas. E o irmão Branham, ele olhando para as criancinhas, para os filhos dos irmãos que não entendiam e que iam para as escolinhas, e nas escolinhas o tema era Natal, o tema era presente, o tema era Papai Noel, e então as criancinhas voltavam das escolas enchendo a cabecinha dos papais delas, e os papais delas diziam, irmão Branham, o que nós faz? Irmão Branham dizia para eles não sabem o que significa, não têm idade ainda para entender essas coisas. Se querem dar um presente, dá, mas diga que não foi Papai Noel, porque não existe. Fala que foi seu próprio pai que deu. Nunca minta para a criança. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Então observe bem. Na mensagem O Tempo da Colheita, 282, diz o irmão Branham, há somente cerca de 1 minuto de diferença no dia quando passa para o 25º dia de dezembro. Uma diferença só de 1 minuto. O aniversário do Deus Sol, não do Filho de Deus. E cada um de nós interpretamos o Papai Noel e decoramos as árvores. Isso é um paganismo e coisas assim, e então chamamos a nós mesmos de cristão. Qual é o problema com você, igreja? Qual é o problema com você, igreja? Às vezes, nessa época, cedemos aos caprichos do espírito natalino e nos tornamos pagãos em breves momentos. Na mensagem, quem dizeis ser este? 41. Assim que isto, na realidade, vem da mitologia romana, o qual é o aniversário do Deus Sol. O sol solar, na medida em que se passa, os dias se tornam mais longos e as noites ficam mais escuras. E entre o dia 20 e o 25 é o aniversário do Deus Sol, na mitologia romana. Então seus deuses, eles celebravam o nascimento do Deus Sol, o aniversário dele. Então o que foi que Constantino fez? Constantino não podia colocar isso no meio dos cristãos. Tirou o nascimento do Deus Sol e sua festa e colocou para o nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, no dia 25 de dezembro. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Prestem atenção. Então quero que vocês prestem atenção que toda a forma celebrada no tempo do aniversário do Deus Sol, lá na antiga Roma, foi substituído dentro de cá Roma papal, não Roma imperial, mas Roma papal, isso por causa da igreja. Tudo isso ficou no ocultismo. O que é ocultismo, pastor? Por exemplo, na antiga Roma não tinha ocultismo, era feito à vista, para todo mundo ver. Não tinha ocultismo. Mas o que é ocultismo? Ocultismo é uma forma de se fazer uma coisa sem que as pessoas percebam o que estejam fazendo.
Ocultismo é uma coisa que está sendo praticada sem que as pessoas inofensivamente não saibam que estão praticando. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu saio na rua dia 25 de dezembro ou dia 24, meia-noite, e diz: ô seu João, Feliz Natal. Eu estou dizendo para quem? Para ele ou para alguma outra pessoa? Para quem que eu estou dizendo? Hein? O irmão diz: melhor dizer, Deus te abençoe. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Melhor dizer, Deus te abençoe. Aí você vai ver o irmão Branham fazendo isso na igreja. Mas eu não entendi nada, o irmão Branham vai fazer na igreja. Irmão Branham, por causa das criancinhas. Não é por causa dos grandes dos homens. Por causa das criancinhas. Estão entendendo, irmãos? Porque se eu na minha mente sei que dia 25 de dezembro não se comemora o nascimento de Cristo, mas sim o nascimento de Baal, e eu dou parabéns, dou Feliz Natal, estou dizendo para quem? Hein? E se eu vou lá e compro um Chester, e compro um perdigão, e compro um leitão, e faço da meia-noite, eu estou fazendo aquilo em oferta a quem? Naquele tempo a festa de Baal durava 4 dias, e trocavam-se presentes uns com os outros. Se eu der um presente no dia de Natal, estou dando para quem? Representando quem? O que tinha? Havia nos 4 dias orgias em todos os lugares. O que mais acontece na noite de Natal? Bebe-se, ficam bêbados, e orgias em motéis, orgias em sítios, orgias em clube. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Você sabia, presta atenção no que eu vou dizer agora, como que a figura do Papai Noel foi mudada? Como que o Papai Noel entra? Como que Roma foi tão esperta em pegar Prince Kimberly, um bispo da Alemanha, do interior da Alemanha, um bom velhinho, que andava no tempo de Natal, com a sacola nas costas, ficava o ano todo, depois da missa, fazendo carrinho de madeira, para que quando chegasse essa data, distribuísse para os vilarejos esses carrinhos para as criancinhas órfãos e tudo mais. O que eles fizeram? Depois que Nicolau morreu, Prince Kimberly morreu, que é o nome Nicolau é o Santo Nicolau, mas o nome dele, na verdade, é Prince Kimberly, alemão. Ele virou um bispo, e depois que passou o tempo, pegou Prince Kimberly, que é Santo Nicolau, e colocou como Papai Noel, vestido de vermelho, com a ajudazinha da grande corporação chamada Coca-Cola. Quem está entendendo, irmãos? No início, quando a Coca-Cola começou. E aí, por quê? A pergunta é: por que coloca o bom velhinho sentado num trono, seja no shopping, num supermercado, num trono, para sentar no colo das criancinhas? Por quê? Existe um porquê. Agora, nós os bestões, nessa época que não tinha conhecimento, levar nossas criancinhas lá para o shopping para sentar no colo de um velho desconhecido, de um velho que ninguém conhece de onde veio, quais são as suas intenções, quais são as suas imaginações, colocando nossas criancinhas no colo de um velho. Lá na mitologia romana, Baal era assim, ó, era como se fosse um trono sentado, e a boca dele gigantesca. A boca é a fornalha. Nessa boca era onde entravam as criancinhas de 7 anos para baixo, as meninas que eram jogadas lá dentro para sacrifício vivo. Baal era assim, ele está sentado, aqui é um trono, a boca dele é a fornalha, a bocona é a fornalha.
Esse Baal sentado no trono foi trocado por Papai Noel para receber as criancinhas sentadas no seu colo. Um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra estudou por anos o comportamento de muitas criancinhas. Por que os pais, quando colocam a filha no colo de um homem com a barba grande, se assustam e chora tentando sair? Mas os pais, não, filho, ele é bonzinho. É porque tem um espírito por detrás que os pais não conseguem ver. Vocês estão entendendo? O ocultismo está por detrás. O que é que acontece? O ocultismo é praticado para que eu e você não esteja escrachado na frente, para que você possa ver a maldade que está por detrás da figura, do símbolo, da expressão. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é que significa o ocultismo. Então o que acontece? O que Roma fez? Roma não pôde escancarar a idolatria no meio da igreja. Então tá bom, eu vou introduzir pelo meio do ocultismo. Eu vou introduzir pelo meio do ocultismo. Vocês farão, mas sem saber que estarão fazendo. Vocês celebrarão sem saber que estarão celebrando. Vocês comemorarão sem saber que estão comemorando. Isso é ocultismo. Então Roma disse, para não escancarar, para não assustar, vamos praticar debaixo da ocultação, no ocultismo. E aí todo mundo tem a imagem do bom velhinho. Aí todo mundo não entende o que tem por detrás da árvore, o que significa a árvore, o que significa as bolinhas vermelhas, o que significa aquilo que fica na porta, não sabe o que significa. Outra coisa, vocês já viram que quando existe esse personagem do bom velhinho no shopping ou qualquer coisa, existem uns pequenos bonecos do lado? É chamado de quê? Duendes. Duendes. A mídia deu eles como carinha de anjinho, que na verdade os anjinhos que cuidam do bom velhinho para carregar a quantidade de presente que o velho não aguenta. Mas na verdade, na antiga mitologia grega, romana, Baal era ajudado por pequenos demônios para ajudar a auxiliar demônios maiores. Estão entendendo, irmãos? Você sabia disso? E estudando mais profundo ainda, na mitologia existe um demônio chamado Krampus, Krampus, que está sempre ao lado do Papai Noel. Aí a Coca-Cola, junto com a igreja romana, diz o seguinte: o bom velhinho só vai na cama das criancinhas que foram bonzinhas durante o ano. Então Papai Noel deixará o presente lá. Mas e Cronos? O que Cronos faz? Krampus faz, o demônio ajudador do Papai Noel. Ele pega as criancinhas que foram más para os pais, coloca nelas sonhos e pesadelos e deixa com muitos problemas depois. Então muitas pessoas não entendem, irmão. Mas uma coisa eu vou dizer para você: nós podemos errar até o ponto que nós não sabíamos, mas depois que nós sabemos, não precisamos mais fazer isso. Você sabe por quê? Porque nós temos um profeta. Amém, irmão? Porque nós temos um profeta. Não teve nada escondido pelo diabo nas eras da igreja que Deus não arrancou lá no fundo e revelou para a igreja. Amém?
de Natal já existia antes mesmo que Cristo. Chamava, eu já sabia disso, mas agora que eu vim tomar mais conta, Saturnália. Isso por causa de Saturno, que envolve Júpiter. Se fazia grandes festas e orgias para celebrar o deus pagão Mitra, o deus Sol. A maquiagem que veio com o Natal veio com a figura do Noel. A lenda é baseada em um bispo de São Nicolau, e logo depois a Igreja Católica, junto com a Coca-Cola, deu um novo visual ao personagem. Papai Noel é apenas um nome português, mas no inglês significa Santa Claus, que se você tirar o N do meio da palavra Santa Claus, vai aparecer Satã. Esse é o nome do verdadeiro Noel, da figura singela do Papai Noel. Segundo a lenda, o bom velhinho tinha uma ajudante chamada Krampus, um ser, segundo a lenda, junto ao Papai Noel, no qual pegava as criancinhas desobedientes para serem torturadas. A figura do Papai Noel era cercada de figuras chamadas duendes, e a aparência de ser bonzinhos foi dada pela mídia, mas na verdade são demônios que ajudavam esse velhinho mascarado de um diabo. Curioso é que a Igreja Católica maquiou todos aqueles espíritos e tradições que anteriormente era praticada na antiga Roma pagã, e isso foi introduzido no seio do cristianismo. Por isso que o irmão Branham pregou a mensagem: cristianismo contra a idolatria. Amém, irmão? Cristianismo contra a idolatria. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Dia 25 de dezembro, como diz o mundo religioso, nascimento de Cristo é tão pagão como a doutrina da Trindade é pagã. É tão pagão como a doutrina da Santíssima Trindade é pagã. Os irmãos estão entendendo? Aí está. O Natal pode ser uma das festas mais lindas do ano, mas esta não está na entrada cristã. Por detrás dos enfeites, das festas, da beleza, das animações e das figuras, escondem-se rituais satânicos e pagãos homenageando o diabo, tudo em nome da religião. Ou você acha que o diabo ia assim aparecer assim do nada para ser adorado? O diabo só pode ser adorado por meio da religião, irmãos. Você acha que o diabo aparece assim: ei, eu sou o diabo, me adora? O diabo não vem assim, não. O diabo é adorado por meio da religião. O diabo só é adorado por meio da religião, por meio da doutrina deturpada, por meio do ensinamento errado, por meio de um dogma, de um credo. Satanás só é adorado por meio da religião. Não tem outro meio. Essa foi a única maneira que ele teve, desde o princípio, ser adorado por meio da religião. Porque se a religião, ela faz com que o homem chegue um pouco de Deus, então o diabo diz: então chegarei a muito por meio dela também. E é assim que faz. Os irmãos estão entendendo? Então eu quero que, antes de nós terminarmos aqui, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui. Agora, é claro que, presta atenção para vocês verem, prestem bem atenção, que quando chega nessa época de Natal, parece que tudo fica mais calmo, parece que todo mundo fica sereno, parece que existe uma fraternidade. Aí todo mundo começa a levar marmitex para debaixo das pontes, para debaixo dos viadutos, para os mendigos, e começam a fazer o quê? Só num dia só. Aí parente que não conversa com o outro começa a conversar, aí irmão que não conversa com o outro irmão começa a conversar também. Por causa do quê? O espírito natalino. Aí você fala: é Deus operando. É Deus operando? É Deus operando? Deixa eu te contar uma história para vocês verem o que o irmão Branham diz na mensagem Aquele do Mundo. Parágrafo 133. Olha só, olha para você ver como que Deus passa por cima de uma mente, como se diz,
assim, não culpada por não conhecer. Ignorantemente falando. Olha como que Deus não passa por cima disso. No sentido, havia um velho sapateiro, e eu creio que foi na Alemanha, onde ele fazia seus sapatos. E certo dia, enquanto na sua hora de folga, ele costumava pegar a sua Bíblia e a lê-la, e lia. Ele lia o contexto e o texto da Escritura, e ele se tornou profundamente sincero. Presta atenção. A pessoa pode ser sincera e ao mesmo tempo errada ao mesmo tempo. Nós podemos ser sinceros e ao mesmo tempo errado. Existe uma sinceridade errada que Deus pode perdoar. Como se diz, relevar. Por exemplo, assim, olha, fulano de tal fazia aquilo no erro. E depois a pessoa conhece a verdade e sinceramente faz sabendo. Vocês estão entendendo, irmão? Presta atenção. E ele lia o contexto e o texto da Escritura e ele se tornou profundamente sincero. E ele disse, sabe? Ele disse, quando chegar este Natal, eu não vou enfeitar nenhuma árvore de Natal. Mas ele disse, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma grande ceia. Eu vou cozinhar, vou assar meu cordeiro, vou colher minhas frutas e todas as minhas compostas e coisas. E ele morava sozinho. E ele disse, eu vou preparar uma mesa e vou convidar Jesus para vir e se assentar à mesa comigo. Eu quero conhecer o Messias de Deus e o que poderei fazer em consideração. Ele disse, eu vou fazer tudo isso. E então eu vou me assentar à mesa e vou pedir a bênção e vou agradecer a Deus pelo que Ele tem me dado. E então eu vou dizer, Senhor Jesus, não queres vir e assentar aqui apenas para a ceia do Natal comigo? Olha a simplicidade, parágrafo 34, 134. A simplicidade. Sim, Deus sempre ouve isto. Estão entendendo, irmãos? Deus sempre ouve isso. Olha, presta atenção. Existe um Natal lá no Rio Grande do Norte, não sei onde é Natal, é no Pará, aquela corda que eles têm que rasgar lá, puxar. Como é que chama lá? E as mulheres choram, e os homens choram, carregam aqui nas costas, e vai, fazendo tudo na sinceridade. Uns carregam uns caixão assim, com as caixas, com as imagens assim, carregando e chorando. E depois o repórter pergunta, o que aconteceu para você ficar tão emocionado? É que esse ano eu tive uma bênção, eu pedi para santo tal e tal. Aí você fala, como é que respondeu? O mamãe disse, não foi a imagem que respondeu, foi a sinceridade do coração da pessoa que moveu o coração de Deus e Deus deu para ele. A sinceridade. Estão entendendo, irmãos? A sinceridade. A simplicidade. Deus sempre ouve isso. A sinceridade. E o velho sapateiro economizou o seu dinheiro para fazer a determinada ceia. Você sabe, e seria convidado o rei dos reis. E ele preparou aquilo. E ele havia cozinhado e colocou aquilo à mesa. E ele se limpou muito bem. E arrumou-se e penteou seu cabelo e se assentou à mesa e colocou uma cadeira para Jesus. Agora presta atenção no que eu estou dizendo, irmão. Agora, a pessoa está fazendo aqui, ele não está fazendo aqui como se estivesse brincando. Vocês estão entendendo? Como se estivesse brincando ou fazendo piada. Está fazendo tudo dentro de uma sinceridade, confiando que Jesus vem para sentar. Você sabia que a maior escrita de independência do mundo, a mais bonita, mais bem falada, bem expressiva, mesmo que pequena, a proclamação da independência dos Estados Unidos, feita por Thomas Jefferson e outro lá que eu esqueci, não, são 5, Thomas Jefferson e outro, a proclamação da independência, 4 de julho de 1700 alguma coisa, 13 homens redigiram aquilo. Você sabia que eles colocaram na mesa 14 cadeiras e era só 13 homens para sentar? Foi perguntado, por que tem mais uma cadeira se não tem mais ninguém? Essa é para Jesus. E Deus honrou aquilo, amém, irmão? Tem gente que vai lá no museu de Washington, lê a proclamação da independência, e no final ele não aguenta e chora.
e se assentou à mesa e colocou uma cadeira para Jesus. E algumas outras cadeiras ao redor. Poderia ser para os apóstolos. Amém? E ele disse, se eles puderem vir, tudo bem. Olha só, eu estou lendo o parágrafo 134. Então o velho companheiro inclinou sua cabeça e pediu a bênção. E agradeceu a Deus pela comida e lhe disse, agora Jesus, tu não queres vir para cear comigo neste dia de Natal? Nessa ceia de Natal? Perguntou. E ele começou a comer e a olhar para a cadeira e ninguém chegou. Ele começou e comeu mais um pouquinho e disse, Senhor Deus, eu te convidei à minha casa, tu não queres vir para estar comigo? E ele começou a se mover para apanhar algo para comer. E alguém bateu a porta. E ele foi até a porta. Era um homem velho, de ombros inclinados, vestidos trapos. Ele disse, bondoso Senhor, tenho frio, me permitirias que me aqueceste? Ele disse, entre. E ele entrou, o mendigo. E ele entrou e sentiu o aroma daquele alimento. Sua boca encheu de água. E ele virou, disse, gostaria de se assentar? O dono da casa disse, estou esperando companhia. Aí o mendigo disse, mas parece que está esperando companhia. Mas até agora não chegou para sentar. Olha a simplicidade. Até agora não chegou, mas pode sentar. Eu convidei, mas até agora não chegou, mas pode sentar. E então, veja, entrou e sentiu aquele aroma. Entrou esperando companhia, mas gostaria de assentar e simplesmente comer comigo? Gostaria? Até que a minha companhia chegue? Olha só, a cadeira que era para Jesus diz, mas você quer sentar até que a minha que eu estou esperando chegue? Tudo bem, ele foi e sentou na cadeira que ele tinha preparado para Jesus sentar. Ele disse, obrigado, eu ficarei grato. E ele se assentou e eles jantaram. O velho homem o agradeceu, se levantou e saiu. E o sapateiro virou e disse, Senhor Deus, por que tu não me comportaste? Por que tu me desamparaste? Por que tu desapontaste a mim? Eu fiz tudo tão certo, eu fiz tudo que soube como fazer. Se o Senhor simplesmente fizer aquilo, eu fiz tudo o que sabia como fazer e pensei que tu virias e cearias comigo. E ele começou a chorar e correu e caiu na cama. E ele estava deitado ali na cama, chorando. Eu fiz tudo, Senhor, que pensava ser certo, Senhor. Eu fiz tudo, porque tu não vieste cear comigo. E uma voz falou com ele e ele lembrou das Escrituras. Aquilo que fizeste ao menor desses meus pequeninos, a mim fizeste. Você sabia de São Martim? Olha lá. São Martim, o mensageiro para a era. Num dia frio antes do Natal, um pobre velho mendigo estava deitado na rua, congelado. Pessoas que tinham condições podiam passar e simplesmente olhavam para o velho mendigo. Bem, não há nada nele, ele é apenas um mendigo. As pessoas passavam, via deitado ali, mas não se importavam. Mas Martim parou e observou e viu se alguém que podia ir ajudá-lo, porém eles não fizeram. Finalmente Martim, ele mesmo não era, ele não cria, ele cria em Deus, porém ele era um homem militar. Ele era um militar, ele tinha somente uma capa, e ele disse, se o velho ficar deitado assim, ele morrerá de frio. Então ele tomou sua capa, a sua espada, e rasgou sua capa no meio, foi e embrulhou o velho mendigo nela, e disse, durma em paz, meu irmão, e seguiu andando. E naquela noite no quartel, após ter engraxado suas botas e deitado, ele foi dormir. E um barulho o despertou. Ele olhou de pé na sua frente. Ali estava Jesus enrolado naquele velho pedaço de capa no qual ele havia enrolado o mendigo. Amém! Então, com essa leitura, o que nós podemos pensar acerca do Natal? O que nós podemos pensar acerca do Natal? Isso quer dizer que,
dia de Natal é o dia que o povo aproxima, é o dia que nosso coração começa a derreter, é o dia de nós dar presente, é o dia de amolecer o coração, é o dia de dar indulto a presidiário. Vamos abrir as portas das celas e sai gritando de preso. É um sentimento bendito. Rouba de novo e volta. É o indulto de Natal. É esse sentimento que acompanha a nação, as pessoas. Ô irmão, não é assim que funciona. Não é dessa maneira que funciona. Veja como esse espírito religioso atinge todas as esferas. Tudo ao contrário. Não se adora a Deus. Não tem que ter um sentimento bonzinho só nesse dia. Jesus disse: vocês terão que adorar o Pai todo dia no Espírito, na verdade. Todo dia é dia de Natal. Todo dia é dia de Natal. O profeta disse: o cristão que nasceu de novo, todo dia é dia de Natal para ele. Amém? Porque a palavra Natal significa nascer. E se você nasceu de novo, todo dia é dia de ficar agradecendo a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Senhor Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por esta mensagem, por esta palavra, por esse ensinamento que nós tivemos nesta noite. Senhor, eu peço, Senhor, as bênçãos, Senhor. Eu peço, Senhor, que nos ajude, que nos abençoe e que dê nós a graça. Aqui está, Senhor, esse pedido de oração. Nós oramos, ó Pai, para esse Wellington, que está, Senhor Deus, na UTI do hospital, ali no São Francisco, no bairro Concórdia. Senhor, faltou oxigênio no cérebro, Senhor. Isso é coisa terrível. Isso pode trazer sequelas na vida da pessoa depois, se o Senhor não for misericordioso. Senhor, tende misericórdia, Senhor, com esta vida, com esta pessoa que está num lugar que ninguém gostaria de estar, Senhor. UTI, uma unidade de tratamento intensivo, Senhor. Ninguém quer isso, Senhor, porque é uma vida que está sendo trocada pela máquina. Senhor, tem misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, dê força, dê saúde, para que essa pessoa possa sair dali sem nenhuma lesão, Senhor. Ele possa sair dali sem nenhuma lesão no seu corpo, no seu cérebro, e que possa voltar à circulação do oxigênio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Irmão Rinaldo, vamos orar para o irmão Rinaldo? Aleluia. Irmã, aqui está falando irmão Rinaldo e irmã Jussara também. Ah, é? Ah, então tem os dois na frente, então. Vai ver os dois na frente, né? Mas Sara, não estou esquecendo, não, está aqui. Vamos levantar essas mãos? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nesse instante, Pai, porque falamos de Natal, e Natal é nascimento. Eles estão comemorando uma data que naquele dia eles nasceram. E desse dia tem completado. Uma irmã completou ontem, um irmão completa hoje. Que o Senhor Pai, o Pai das misericórdias, o Pai que reconhece as necessidades dos filhos, entende as nossas fraquezas, conhece a nossa estrutura, que sabe de todas as intenções do nosso coração, possa trazer na vida deles a bênção, Senhor, sustentadora, possa abençoar, possa trazer vigor, vida, prosperidade,
que eles possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com força, com compreensão, com a saúde, no nome do Senhor. Abençoa eles, Pai, nos seus trabalhos, nos seus afazeres, no lar, em casa, com tudo, Pai, que tem direito às bênçãos e às promessas do Senhor, certificando, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, e que fora do Senhor não há Deus, e que o Senhor é abençoador daqueles que o buscam. Abençoa eles, ó Pai, e que eles possam, Senhor Deus, desfrutar dessa data com saúde, com firmeza, com posicionamento como eles têm, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Parabéns para você. Ao casal, Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe, Mãe Jussara. Que Deus sempre os guarde, os livre de todo mal. Deus abençoe. Deus abençoe cada um dos irmãos que está terminado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos possam gozar da paz e da alegria do Senhor Jesus Cristo. E que Cristo reine em nossos corações, pois Ele é o Natal de todos os dias de nossas vidas. Deus abençoe.